E o Google não tá deixando de ranquear porque é IA. Até os grandes gurus de Google, essas coisas, de SEO, eles estão usando IA. Fala pessoal, a gente vai falar sobre IA hoje. Nós vamos falar sobre IA. Se você não ficou numa caverna no último ano, né? Acho que já dá pra falar que tá no último ano de existência da IA. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Por que eu pensei em montar esse conteúdo sobre IA pra vocês, tá? Porque eu fui numa reunião com um cliente nosso aqui e eu fiquei chocado que ele não sabia, assim, ele já tinha ouvido falar, os outros comentando que era ChatGPT, mas ele não sabia o que era ChatGPT. E eu fiquei chocado porque, assim, era uma empresa grande, uma empresa que um diretor super, assim, antenado e tal, e não sabia. Então, eu acredito que muitos de vocês ainda não sabem ou não usam IA como poderiam usar, como deveriam usar. A primeira coisa que eu queria falar pra vocês é, se você ainda não tá usando IA todo dia, assim, praticando, você deveria fazer isso. Você deveria se preocupar em usar a IA com mais frequência. Por quê? Não tem volta, tá, galera? Não tem volta. A IA vai dominar boa parte da comunicação e vai transformar a forma como a gente se comunica, assim, em breve. Isso já está acontecendo, isso vai acontecer com mais frequência, né? Com mais frequência no passar dos dias aí. O que está acontecendo, até para vocês terem um vislumbre do que está acontecendo com as IAs hoje? Onde as pessoas estão usando? Só para vocês terem uma ideia, tá? A gente teve o protesto dos atores e dos roteiristas, muito por conta das IAs, porque os estúdios de Hollywood estão querendo usar. Saiu uma liberação esses dias lá dos grupos que cuidam, né, dessa parte de regras sobre se pode usar, se não pode usar, liberando o uso da IA para dublagem. Então, dubladores podem deixar de existir, infelizmente. Então, porque o que você acha que o estúdio vai preferir? Contratar um estúdio de dublagem para dublar algum conteúdo aqui no Brasil, por exemplo, ou dublar, porque assim, o Brasil é muito bom em dublagem, mas se você pega, por exemplo, conteúdos em Portugal, em outros países, a dublagem é muito ruim. Vocês já pararam para assistir algum vídeo em português Portugal, ou espanhol, ou em outra língua? Não tem a cultura de dublagem que tem aqui no Brasil, então não é tão profissional quanto aqui, tá? Não sei se vocês sabiam disso. Então, os estúdios, o que você acha que eles vão preferir? Contratar esse estúdio, gastar milhões de reais, de dólares ali para poder dublar um filme, ou colocar na IA e a IA fazer exatamente a voz do ator. Aí que mora o perigo. Aí que mora o problema. Então, as IAs, elas vão substituir muitos profissionais e vão mudar a forma como a gente se comunica. Então, isso é uma das coisas que está acontecendo. Outra coisa que está acontecendo. Muitos gringos, e aqui no Brasil algumas pessoas também, estão ganhando muito dinheiro criando conteúdo com IA. Então, ele cria conteúdo com IA, ele faz tudo. Do roteiro até a gravação, até a edição, narração, tudo. Tudo é feito por IA. Então, o vídeo entra, a ideia do vídeo entra, sai, só a postagem que eles estão fazendo, mas o resto, a produção inteira é pela IA. A gente tá vendo também o Facebook, o Instagram, tudo, o próprio TikTok também, sugerindo conteúdos que são feitos com IA. Também. Então a gente tem todas as plataformas aderindo a isso. Na parte do SEO, que é a parte de criação de conteúdo, de blog, essas coisas, também tá crescendo como nunca. E o Google não tá, tipo, deixando de ranquear porque é IA. Até, tipo, uns grandes gurus de Google, essas coisas, de SEO, eles estão usando IA. Então, assim, isso tá avançando numa velocidade absurda. E tem muita gente farmando dinheiro com isso, porque posta muito, posta numa consistência que é desumano, assim, tipo, as pessoas não conseguem produzir e postar na mesma quantidade. É claro que há muita coisa ainda tá uma qualidade muito ruim, uma qualidade péssima de conteúdo, de profundidade, de tudo. Então ainda não, tem muita coisa que não tá equivalente, mas tem muita coisa que tá equivalente já. Então você deveria estar olhando para isso. Outra usabilidade, outro uso. Teve até uma aula ontem no grupo que eu faço parte aqui de avatar. Como assim avatar? Ao invés de eu fazer essa live aqui, ao invés de eu aparecer e gravar vídeo, eu peço pra IA pegar os meus trejeitos, pegar a forma que eu falo, como que eu olho, como que eu me comunico, os tons da minha voz, e ela cria esse robô e replica esse conteúdo. Então a IA também faz isso. Ela vai lá e eu vou criar 100 conteúdos de uma vez com a IA, com esses avatares. Não tá perfeito ainda, mas vou falar pra vocês. Eu já caí em vários, viu? Não tá perfeito, mas já tá enganando. Já tá ficando tão bom que se você não presta atenção ou uma pessoa mais leiga, acha que aquilo é uma pessoa de verdade, não é. Então, olha só o tanto de aplicação que eu falei, assim, em 2 minutos. O tanto de coisa que as pessoas estão usando já com IA. Então, se você não está usando no seu dia a dia, você deveria se preocupar
e deveria usar IA, mesmo que for para treinar, mesmo que for para otimizar alguma coisa que você faz no seu dia a dia. Eu separei algumas formas que eu tenho usado a IA para poder me ajudar no meu dia a dia, e que você pode usar também no seu dia a dia para poder otimizar o que você está fazendo. Porque pelo menos o que você pode, assim, aproveitar da IA, pelo menos a parte de produção, para você produzir melhor, para você poder fazer mais coisas, para você conseguir ter mais desempenho. Então, eu vou falar algumas coisas que eu tô usando na IA. Aí a primeira coisa aqui, né? Eu tô usando IA para criar conteúdo. Então, a IA tá me ajudando a ter ideias de conteúdo. Não são todas as ideias que elas passam e eu não uso só as ideias da IA, mas a IA tem me ajudado a criar conteúdo. Então, se vocês não conhecem, por exemplo, o ChatGPT, é uma ferramenta gratuita que você entra. Ela tem a versão paga, mas a versão gratuita você já consegue usar bem. Eu uso a paga, tá? E você coloca lá e você conversa com esse robô. E conversando com esse robô, com o ChatGPT, você consegue pedir ideias. Então eu faço muito brainstorm, eu uso muito a IA para fazer brainstorm. E aí é a diferença de quem já tá usando e já sabe usar IA de quem não sabe usar IA. Quem não sabe usar IA direito vai colocar lá o texto e vai pedir para ele ideias de conteúdo. Quem sabe usar a IA vai fazer o quê? Vai conversar com ele, dar o contexto primeiro, falar o que você quer, onde você quer chegar, o que você pretende e depois só que você vai de fato pedir para ele as ideias de conteúdo. Então, um dos usos, né, que você pode colocar que vai te ajudar muito é o planejamento e a criação de ideias para conteúdo. Então, você pode colocar lá qual que é o seu perfil, o que você quer alcançar, qual tipo de público você quer alcançar e depois disso você vai pedir ali os conteúdos. Então, depois disso você vai pedir os conteúdos pro robô. Isso é muito bom. Planejamento de conteúdo, ter ideia de conteúdo para você não ficar travado ali pensando o que você vai gravar, a IA pode te ajudar muito, tá? Só que você perde um pouco aquela questão do timing, porque não tem coisa nova, não tem coisa de notícia, mas outros tipos de conteúdo tem bastante. Então, com IA é muito bom para você construir ideias de conteúdo. Segunda aplicação que eu tenho usado assim de forma recorrente, criação de pauta, criação de roteiro, criação de texto mesmo para blog. A gente tem usado a IA a gente tem usado uma IA específica que a gente contratou, chamada Pop, e ela analisa o texto nosso de SEO. Então, assim, você não tem só o ChatGPT, tá? Você tem outras ferramentas que já estão específicas para cada coisa. Então, a gente usa essa ferramenta Pop, ele pega um texto que a gente escreveu e ele melhora esse texto com base nos outros textos que existem no mercado, na internet, para ele ser o melhor texto para o Google. E assim a gente consegue ficar nas primeiras páginas ali do Google. E a gente tem usado essa IA também para melhorar textos de clientes e tudo mais. Por quê? Ninguém tá usando essa ferramenta para isso. Só os gringos, né? Então, essa ferramenta é muito boa, mas muito boa, tá? Para você otimizar os textos. Ela já dá tudo que você precisa para um texto ficar bom e para que o Google queira aquele texto, né? E eu também uso a IA, o ChatGPT, para criar pauta. Então, a pauta não, né? O roteiro do conteúdo. Eu mesmo gosto de escrever os meus roteiros, mas às vezes eu já tô ali com a estrutura meio pronta, eu peço só para ele dar uma melhorada no meu texto. Mas eu poderia muito bem pedir para ele criar o meu texto também, do que eu vou falar no roteiro. Então, isso economiza um baita tempo nosso. Economiza muito tempo. E aí vem o próximo uso, né? A gente tá usando muito hoje para imagem. Então, por exemplo, a gente gera uma imagem, gera uma arte, gera alguma coisa que eu queira para postar nas mídias, para postar, para fazer algum criativo, e funciona super bem. Então você tem hoje o Dale, que é do próprio ChatGPT, que funciona super bem, é muito bom. Você tem o Midjourney também, que é muito bom, que é dentro do Discord. Esse IA Pop, como encontro. Pop, é que eu falo Pop, mas o nome dele o link é pageoptimizer.pro. Então você coloca Pop SEO no Google. Pop, escreve POP mesmo, SEO, que você já vai achar a ferramenta que eu tô falando. Ela vai pegar o seu texto e otimizar ele para ele aparecer no Google. O seu texto aparecer no Google, tá? Sua página e tudo mais. E ele funciona super bem, super bem. É o que a gente mais tem usado, tá? Isso aí veio de uma informação de um contato muito forte nosso, que tava na Ásia, no evento de SEO e tal. Então é uma ferramenta muito boa. E você pode usar para otimizar o seu artigo para você conseguir ranquear no Google, tá? Então só isso aí já é um baita diferencial. Então, assim, a gente usa para imagem, a gente usa para roteiro, a gente usa para texto, a gente usa para ideias de conteúdo. Então, a IA, ela já tá virando realmente um assistente mesmo. Então, muita coisa que a gente faz hoje, a gente busca a IA
para otimizar o nosso tempo. Então, mais do que nunca, não tem desculpa para você não construir conteúdo, tá? Então, dá para você construir conteúdo para sua marca, para o que você está fazendo, muito hoje por conta da IA. Então, você consegue terceirizar com ela boa parte do seu trabalho. E aí vem uma coisa que eu uso muito, até uma dica para vocês aqui, que é a edição de vídeo. Eu tô usando muito IA para edição de vídeo. Então, por exemplo, eu gravei um vídeo pro TikTok, gravei um vídeo pra cá, pra outras plataformas. Como é que eu edito eles hoje? Eu faço os cortes normais do vídeo, então eu gravo ele, faço os cortes eu mesmo no CapCut. Então eu uso só ferramentas do celular mesmo. Eu tenho o Premiere, eu tenho todas as ferramentas, mas eu prefiro, é mais rápido gravar e editar aqui no celular. E aí, eu edito no CapCut, faço os cortes brutos, né, que a gente chama, que é aquele corte que eu tiro os meus respiros, meus pensamentos, aquelas minhas pausas, né? Eu tiro isso pra ficar bem dinâmico o vídeo. Só que imagina se eu tivesse que legendar esse vídeo. Se eu tivesse que colocar imagem, se eu tivesse que colocar emoji, animações, zoom. Eu demoraria mais umas 2 horas, pelo menos, pra poder fazer tudo isso na mão. E com a ferramenta Captions, não sei se vocês conhecem, Captions, é Captions, ela já faz isso pra mim. O que ela faz, tá? Ela ouve o que eu falo, faz a legenda e faz aquela legenda que fica pulando na tela, coloca emoji nas legendas pra ficar mais dinâmico e coloca imagens na tela. Então ela faz todo o trabalho que eu teria que fazer. Só que você não tem só essa ferramenta, você tem diversas ferramentas hoje que fazem isso até melhor do que do que a Captions em si, que já editam, que já colocam imagem, que colocam inserção, colocam vídeo, que fazem texto branco, assim, tipo VSL, que colocam você como avatar. Gente, tem um canal de TV inteiro sendo lançado agora, feito só com avatar. É só IA, tudo, desde a pauta até o conteúdo. Eles estão testando isso até pra ver até onde vai isso, sabe? Por isso que eu falo assim, não dá mais pra você não usar e aproveitar os benefícios da IA. Só que aí tem um grande erro que as pessoas têm cometido também. Muita gente tem se maravilhado com a IA e tem usado só ela. E eu acho que isso é um erro. Você não deveria usar só a IA. Você deveria usar a IA com a revisão de um humano para otimizar o seu tempo e não para fazer tudo por você. Porque ela ainda não faz um trabalho que fica 100% bom. Então você tem que sempre ficar otimizando isso. Então faça um trabalho em conjunto com a IA que você vai ganhar muito tempo e você vai conseguir fazer muita coisa sozinho. Então, hoje em dia, não dá mais pra você falar que você não tem... Eu vou dar umas desculpas que as pessoas geralmente dão pra mim pra produzir conteúdo. Primeira desculpa, eu não tenho um bom cenário pra gravar. Hoje, com a IA, você consegue colocar você em qualquer lugar. E não tem essa desculpa. Tipo, ela consegue ajustar, consegue fazer um monte de coisa. Eu não tenho praticidade na câmera. Hoje, a IA consegue fazer isso pra você. Consegue colocar até um avatar seu produzindo, sabe? Eu não tenho tempo pra editar. Ela consegue editar pra você. Então não tem desculpa hoje, eu não tenho tempo pra pesquisar conteúdo. Ela consegue pesquisar. E daí por diante. Então você tem diversas ferramentas que você pode usar no seu dia a dia pra construir e pra criar conteúdo e pra ter resultado. Então, gente, assim, só revisando as ferramentas que eu falei pra vocês aqui, tá? Que eu uso no meu dia a dia. Eu uso o ChatGPT 4.0 para criar roteiro, criar ideia, pauta de conteúdo. Eu uso Dale, que é Dalle, que é dentro do próprio ChatGPT. Eu uso o Dale para quê? Para criar imagem. Eu uso o Midjourney para criar imagem também. Eu uso Captions com inteligência artificial para poder editar os meus vídeos e colocar legenda e colocar inserção, essas coisas. Eu uso o Pop SEO para poder otimizar os meus artigos. E eu uso eu nem deveria falar porque vai acabar sendo um jabá gratuito. O Reportei com o IA também para analisar os números. Então, basicamente, você tem IA para tudo que você precisa para executar. Então, de repente, você tem uma execução ali que você faz todo dia. Busca uma IA para te ajudar. E logo, qual que é o futuro disso, né? Logo você vai ter uma IA assistente mesmo, um robozinho, pode ser no celular, pode ser no... Eu acho que não vai ser no celular, tá? Vai ser tipo uma Alexa, tipo uma caixa de som, alguma coisa, que você vai pedir as coisas pra ela e ela vai executar de fato. Então, por exemplo, você vai chegar pra ela e vai falar, eu quero que você grave um vídeo pra mim falando sobre o tema X. E ela vai produzir todo o vídeo, editar todo o vídeo, produzir, te entregar, você vai revisar e ela vai postar. Porque já tem IA, por exemplo, que pede Uber, que marca Airbnb, que faz um monte de coisa, que pede pizza. Então você pode pedir pizza, eu quero comer uma pizza no Pizza Hut. Pede uma pizza pra mim de pepperoni no Pizza Hut e pede pra entregar aqui em casa.
ela já vai fazer isso. Então a comodidade que a gente vai ter daqui pra frente é muito grande. Quem souber aproveitar isso, vai se destacar muito. Quem ficar atrás, quem ficar pra trás nessa coisa, vai ser prejudicado, porque é uma nova linguagem. Não tem jeito, tá? Eu sei que muita gente vai falar pra você não ver isso porque é besteira, é coisa passageira, e não é. Falam que é a maior revolução desde da descoberta da energia elétrica. Então a IA vai mudar o mundo, e se você ficar esperto com isso, você vai conseguir andar com isso também. Para otimização de campanha, para tudo, vai substituir tudo, absolutamente tudo. E aí, isso, assim, em poucos anos, tá? Contando assim, eu acho que 5 anos para frente a gente já vai ter IA para praticamente qualquer coisa, até para soltar campanha, para fazer tudo, para soltar conteúdo. E aí a gente vai ter que aprender a lidar com isso e aprender a trabalhar junto com a IA. Esse era o recado, eu queria compartilhar com vocês algumas ferramentas também que eu uso. Se vocês gostam desse assunto de IA, depois continue acompanhando o perfil aqui, que eu não vou falar sempre sobre isso, mas vou acabar falando porque é coisa do dia a dia, não tem mais como não falar, né? Mas, enfim, se vocês curtiram esse conteúdo, já sigam o Gualonge em todos os perfis, esse conteúdo vai ficar gravado. Eu compartilhei o nome de algumas ferramentas. Se você ficou com alguma dúvida de alguma ferramenta que eu falei, chama lá no privado, que eu passo o nome da ferramenta. Combinado, gente? Obrigado por todo mundo que participou. Tamo junto e até amanhã.